caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, uma alegria. Estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. Queremos dar sequência ao estudo que estamos fazendo da moral católica, algo muito importante. Porque a moral tem como finalidade o quê? Nos levar à salvação, nos levar à santificação, né? Um grande patriarca ortodoxo, Atenagro, ele dizia... a moral sem o Espírito Santo pode parecer uma cadeia, uma série de regras, né? Assim, chatas, mas quando a gente é movido pelo Espírito Santo, a moral torna-se uma, né, sequência de leis libertadoras. Então é isso que a gente quer nessas aulas que nós estamos seguindo, praticamente durante o ano inteiro, e vai longe essa moral católica, né? Porque é uma quantidade de ensinamentos que a Igreja acumulou durante 2000 anos, né? E na inspiração do Espírito Santo. Muito bem, mas vamos pedir então ao Senhor que nos dê nessa noite a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa fazer um bom programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos à Virgem Maria, nossa mãe, mãe da Igreja, que também interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos muita gente aqui no nosso auditório Santa Clara, é uma alegria receber vocês aqui. E eu quero dizer aqui os nomes das cidades de vocês, ok? Os câmeras vai mostrando, à medida que eu digo o nome da cidade, pode levantar a mão se quiser. Temos aqui amigos de Patos, na Paraíba, Mogi das Cruzes, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Monte Carmelo, Minas Gerais, Sertãozinho, São Paulo, São João da Serra, Minas Gerais, Apucarana, no Paraná, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, já lá quase no Uruguai. Sejam bem-vindos, vieram de longe. Contagem, Minas Gerais, Poços de Caldas, Minas Gerais, Barueri, São Paulo, Vitória, no Espírito Santo, Geraldo Porciano, deve ser isso certinho, certo? Alagoas, Arapiraca também na Alagoas, São Paulo capital, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Itajaí, Santa Catarina, São Sebastião, São Paulo e Betim, Minas Gerais. Quanta gente, o Brasil inteiro aqui na nossa Escola da Fé hoje. Que beleza, sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui. Eu quero começar o programa mostrando esse livro, muito interessante, né? A Nilza e o Gilberto Maia são dois consagrados da Canção Nova já, eu creio que há uns 20 anos. E eles moraram 10 anos em Portugal e escreveram esse livro, A Mística de Fátima, Experiências do Sobrenatural de Deus. Um livro muito bom. Sabe por que eu digo que é muito bom? Porque fui eu que fiz a apresentação desse livro. Tem aqui, inclusive, né, a apresentação. Mas eu fiz a apresentação porque eu conheço esse casal, estive com eles aí umas 2, 3 vezes em Portugal, e eles chegaram a entrevistar, inclusive, vários cardeais lá em Fátima, e ter um conhecimento assim muito profundo de todo o mistério de Fátima, os segredos. Então, eles revelam nesse livro aqui, realmente, eu fiquei muito feliz de poder ler esse livro, de poder, inclusive, fazer a apresentação dele, né? Todas as aparições, desde a aparição do anjo às crianças, depois das aparições de Nossa Senhora, com toda a interpretação, né, que ali as autoridades de Fátima dão. Então está aí, Canção Nova está lançando esse livro, saiu agora aí, esses dias, então fica aí à disposição de quem
quiser adquirir, o telefone da Canção Nova é o 12 31 86 2600 para adquirir qualquer desses produtos que vocês estão vendo aí, ok? O que mais que eu tenho que dizer aqui? Bem, outra coisa, que se alguém quiser fazer alguma pergunta para o programa sobre o assunto que nós estamos tratando, vamos continuar estudando a moral católica, então você pode mandar sua pergunta pelo e-mail, escoladafé@cançãonova.com, pelo Facebook, facebook.com/Escola da Fé, e também pelo Twitter, @Escola da Fé. Então, aí não falta caminho para você mandar a sua pergunta. E pelo telefone também, 12 31 86 2600. Eu quero mostrar aqui esse segundo volume da história da igreja. Eu tinha anunciado que estava terminando esse segundo volume. O primeiro volume é a Idade Antiga, vai até o século V, e o segundo volume, que é a Idade Média, que vai até o século XVI, século XV e XVI. Ok? Agora estou trabalhando no terceiro volume, que é a Idade Moderna e Contemporânea. É muito importante conhecer a história da igreja. Se a gente não conhece a história da igreja, as pessoas trazem aquelas perguntas, mas esse negócio de Galileu, Galilei, esse negócio de Joana d'Arc, esse negócio de cruzadas, esse negócio de Inquisição, e o católico fica assim, encurralado. Não, aqui você pode estudar todas essas coisas. Eu me preocupo muito com isso. Tá? Segundo, eu fiz também uma coleção um curso gravado de 100 horas sobre a história da igreja. Aqui tem uns 20 séculos de história da igreja, 100 horas de gravação. Um curso para você fazer assim devagar, século I, século II, fiz uma coisa bem didática, bem acadêmica, né, para que você acompanhe. E aqui são outros cursos também, um curso bíblico de 100 horas, explicando cada livro da Bíblia, um curso sobre a família, o matrimônio, o namoro, o casamento, etc. E um curso de catecismo, 40 horas, explicando a beleza do catecismo da Igreja Católica, que é toda a doutrina católica resumida nesse compêndio. O catecismo não é uma obra nova da Igreja. O catecismo, ele é uma síntese de todo o ensinamento da Igreja. Né? É espécie de um vade-mecum. O vade-mecum é aquele vai comigo, né, que o advogado usa debaixo do braço para saber as leis. Né? É um documento extraordinário. Né? Por exemplo, toda a parte de moral que nós estamos estudando é a terceira parte do catecismo. Ele tem 4 partes. O credo, que é a teologia dogmática, a teologia sacramental, os sacramentos, a teologia moral, que é a moral, e depois a teologia espiritual, que é a parte de oração. Ok? Muito bem. Inclusive, olha que beleza diz aqui o catecismo, quando ele fala, por exemplo, da moral. Ele fala assim, falando da importância da moral, ele diz assim, olha, a lei moral é obra da sabedoria divina. É o parágrafo 1950 do catecismo. A lei moral é obra da sabedoria divina. Quer dizer, algo fundamental. Pode-se definir a lei moral, no sentido bíblico, como uma instrução paterna, instrução de um pai. Uma pedagogia divina. Pedagogia, um ensinamento divino. Ela prescreve ao homem os caminhos, as regras de comportamento que levam à felicidade prometida. Então, a moral leva à felicidade, como as bem-aventuranças, por exemplo. Né? Proscreve, quer dizer, proíbe, né? Os caminhos do mal que desviam de Deus e de seu amor. É, ao mesmo tempo, firme em seus preceitos e amorosa em suas promessas. Veja que beleza, como é que o catecismo ele orienta bem a gente. Né? E esse assunto todo, tem muitos livros sobre isso. Claro, se a moral católica é uma lei de Deus que nos leva à felicidade, nos leva a fazer o bem, nos leva a evitar o mal, praticamente os livros, quase que todos de espiritualidade, enfocam isso. Por exemplo, quero mostrar aqui alguns, depois do intervalo eu quero mostrar outros. Por exemplo, os pecados e as virtudes capitais. Na aula passada eu falei disso. Os 7 pecados capitais, mas também as 7 virtudes que são opostas, né? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça. E tem o outro lado oposto, a humildade, né? O desprendimento. Um livro maravilhoso do Padre Paulo, A Resposta Católica, é um livro de moral. Né? Muita coisa de moral tem nesse livro do Padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo dispensa a apresentação. Esses livros todos você encontra aqui na Canção Nova.
ok? Um livro também de reflexão moral, que eu escrevi já há um bom tempo, Entrai pela Porta Estreita. Jesus, quando ele termina o Sermão da Montanha, aqueles 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, que os teólogos chamam de a constituição do reino de Deus, a carta magna do reino de Deus, Jesus diz assim, resumindo, entra pela porta estreita. Não entra pela porta larga, a porta do prazer, a porta do poder, né? A porta da esnobação, que é a porta da perdição. Entra pela porta estreita. Né? A porta da oração, a porta da humildade, a porta da mansidão. Então, esse livro é uma série de reflexões sobre isso. Né? Um livro maravilhoso de um autor que já morreu faz bastante tempo, né? Um padre dominicano, americano, Padre Callens, escreveu O Mistério da Nossa Conformidade a Cristo. Esse livro é maravilhoso. É um livro que já estava abandonado. Eu retomei, mandei republicar. Por quê? Porque ele mostra o seguinte, nós fomos criados à imagem de Cristo. Tertuliano, lá um doutor da igreja, um padre da igreja do século II, diz assim, quando o Pai nos criou, ele olhou para Jesus Cristo. É o modelo que ele usou. Só que o pecado original quebrou essa imagem. É como se você pegasse uma imagem dessa aqui, deixasse ela cair no chão. Né? Vai quebrar tudo. Uma imagem de gesso quebra tudo. Né? Então, o pecado original fez isso com a gente. Agora, Deus está restaurando a imagem de Cristo em nós. É o papel da moral. Então, esse autor aqui, o Padre Callens, ele ensina como a gente se conformar com a imagem de Cristo, ou seja, readquirir. É aquilo que São Paulo fala na carta aos Romanos, Romanos 8, 29. São Paulo fala assim, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Deus Pai nos quer parecido com Cristo. Para Ele poder olhar para nós e dizer assim, este é o meu Filho bem amado, em quem eu ponho toda a minha complacência, como Ele falou com Jesus. Né? Então, esses livros ajudam. Um outro livro, baseado em São Francisco de Sales, doutor da igreja, um dos santos doutores que eu mais gosto de ler. Ele escreveu esse livro, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Na verdade, quem escreveu foi um padre, Joseph Tissot, mas todo baseado na obra de São Francisco de Sales. Como é que a gente tira proveito dos nossos próprios erros, nossas faltas, entende? Os nossos pecados. Como? Dos seus erros, você tirar proveito. Tudo isso é um ensinamento moral. Né? Um outro livro ligado a isso, Não vos conformeis com este mundo. O mundo quer que a gente entre pela porta larga. Né? São Paulo fala, não vos conformeis com este mundo. É uma citação da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se conforme com o mundo. O mundo, São João diz, jaz no maligno. Jaz quer dizer o quê? Dorme. Né? Então, não convém seguir o mundo, não. Bom, mas vamos aí continuar a nossa aula. Pode colocar aí, Fernanda, para nós. Vejam, esta aula é continuação já de umas 4 ou 5 aulas que eu já dei. Inclusive, quem quiser assistir às aulas que perdeu, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem aqui, Fernanda, a referência? Tem. Eu vou achar que quem perdeu as aulas pode, acessar. Se assistiu uma aula anterior, você pode entrar aí na página no Facebook, facebook.com/Escola da Fé. Você vai encontrar as aulas aí. E também no canal YouTube da Canção Nova, youtube.com/TV Canção Nova. Então, aí você pode encontrar. Vou repetir, facebook.com/Escola da Fé e youtube.com/TV Canção Nova. De repente você perde algum programa, porque, veja, a Escola da Fé é uma escola. Escola é assim, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tem prova, tem pergunta para responder, né? É uma escola online, é uma escola pela televisão, mas é uma escola, ok? Muito bem. No texto sobre moral, a igreja fala de uma coisa muito importante, a autoridade. Qual é o sentido da autoridade na moral católica? Né? Então, por exemplo, aqui, esse documento Pacem in Terris, do Papa, né, João 23, no número 46, o Catecismo cita
isso aqui no parágrafo 1897, e diz assim, olha, a sociedade humana não estará bem constituída, nem será fecunda, a não ser que lhe presida uma autoridade legítima que salvaguarde as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum. Veja, existe um negócio chamado anarquismo, né? Até brincam que os argentinos dizem assim, se há governo, sou contra. É mais ou menos a anarquia. Não. A igreja diz, tem que haver governo, tem que haver autoridade, senão vira bagunça. E você pode reparar, na família tem um pai, o chefe da família, a mãe auxilia, a mãe é submissa. Submissa quer dizer o quê? Ela está sob a missão do pai. Não é submissa no sentido de escrava, não. Submissa quer dizer, ela ajuda o pai, sob a missão do pai. É uma autoridade. Né? Na escola você tem um diretor, no quartel você tem um comandante, né? Na cidade você tem um prefeito, no estado você tem um governador. Se não tiver uma autoridade, é o caos. Então, essa coisa que o povo diz, sou contra os políticos, não quero a política, de jeito nenhum. A política é necessária, é a política que define a autoridade competente. O que não presta não é a política, o que não presta é a politicagem. Não vamos confundir as coisas. A igreja aprova 100% da política. Não é o político que não presta. Quem não presta é o politiqueiro. Você sabe que é o politiqueiro, né? Ao invés de trabalhar para o povo, para o bem comum, trabalha para ele. Esse não. Mas não vamos confundir as coisas. Política e politicagem. Político e politiqueiro. Então, a autoridade, a moral católica diz que é necessária. Olha, está numa encíclica de um Papa. Né? Pode passar. E continua, olha, Romanos 13:1, olha o que São Paulo diz. Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades foram instituídas por Deus. As autoridades foram instituídas por Deus, diz São Paulo. O que Jesus diz para Pilatos? Pilatos, a sua autoridade foi dada do alto, meu amigo. Você está me condenando à morte porque Deus te deu autoridade. A autoridade a ponto de você condenar à morte o Filho de Deus. E Jesus respeitou a autoridade de Pilatos. Claro que estava no plano de Jesus também salvar a humanidade por todos esses caminhos, né, insondáveis da misericórdia de Deus. O catecismo diz assim, a autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Toda autoridade vem de Deus, está escrito, né? Olha lá, aqui, carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Todo homem se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Agora, é claro que São Paulo fala bem claro, autoridade constituída, direitinho, dentro da lei, dentro da ordem. Não é uma autoridade usurpada. Né? Então, a autoridade, ela é importante. É parte do plano de Deus para que a humanidade viva bem. Ok? São Clemente de Roma, que morreu lá no ano 96, vocês estão vendo, no primeiro século da igreja, olha o que ele já dizia. Outra coisa que eu quero lembrar é que São Paulo escreveu isso aí num tempo em que Roma estava subjugando Israel. É um judeu, São Paulo um judeu, escrevendo que tem que respeitar a autoridade. E é interessante que o Cristo respeitou a autoridade romana. Quando perguntaram para ele, é justo pagar o imposto a César? O que Jesus disse? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Cristo nunca pregou uma rebelião. Cristo nunca pregou um golpe de Estado. Né? As coisas têm que ser feitas dentro da ordem, dentro da lei. Eu estou gostando de ver como o Brasil vai indo, né? Por exemplo, o presidente Collor foi retirado do poder, mas dentro da ordem, dentro da lei, dentro da Constituição. Agora estamos passando por outro período de transição, dentro da ordem, dentro da lei, dentro
né? As instituições, Supremo Tribunal Federal, Congresso, todos estão trabalhando dentro do Estado de Direito. Aí sim, aí a autoridade é respeitada, entende? O que não pode haver é desordem, né? Muito bem. Então, São Clemente de Roma, a gente conhece talvez aí a mais antiga oração da igreja pela autoridade política. Olha, querido, ele era de Alexandria, no norte do Egito, primeiro século. Concedei-lhe, Senhor, a saúde, a paz, a concórdia, a estabilidade, para que exerçam sem entraves a soberania que lhes concedestes. Sois vós, mestre, Rei Celeste dos séculos, quem dá aos filhos dos homens a glória, honra e poder sobre as coisas da terra. Vai. Dirigir, Senhor, seu conselho segundo o que é bom, segundo o que lhe é agradável a vossos olhos, a fim de que, exercendo com piedade, na paz e mansidão, o poder que lhes destes nos encontrem propício. É a carta que ele escreveu aos Coríntios, não é a carta da Bíblia, é uma carta que ele escreveu para a comunidade de Corinto, capítulo 61, versículos 1 e 2, de São Clemente de Alexandria. Então vejam, a igreja sempre prezou isso, né? A igreja nunca foi... Interessante que quando tem a bênção do Santíssimo, não sei se vocês já repararam, e desde que eu era criança, a gente reza essa oração. Depois da bênção do Santíssimo, né? O Padre, depois que ele reza todo, aquele bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja... Não tem? Como é que é a última oração? Deus e Senhor nosso, fortalecei a vossa igreja, o Santo Padre, né? O chefe da nação e do Estado, as pessoas constituídas em dignidade, reza pelas autoridades na bênção do Santíssimo, para que governe com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante, prosperidade completa, né? Tudo lá naquela oração da bênção do Santíssimo. Então, o que a moral católica ensina para nós? A autoridade é necessária, desde que não seja uma autoridade usurpada, desde que seja uma autoridade escolhida pelo povo, dentro da lei, é necessário, para que haja paz, para que haja progresso, ok? E eu não estou colocando isso aqui por causa da situação do Brasil, não. Estou colocando isso aqui porque está na sequência da moral. Eu não fui antecipar nada, não. Estou seguindo aqui, vocês estão vendo até os números, os parágrafos do catecismo, vocês vão ver que ali está tudo sequencial. É um ensinamento permanente, em qualquer época que a gente viva. Muito bem, vamos fazer o primeiro intervalo do programa, a gente já volta aí daqui a pouquinho. Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé, eu tenho aqui uma comunicação importante para fazer. Jubileu dos enfermos, pessoas com deficiência e profissionais de saúde. O convite é esse: venha participar do Jubileu dos Enfermos e Pessoas com Deficiência. Será dia 26 de junho, esse mês, na Santa Missa, às 15 horas, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, né? E o convite é esse: colocaremos os nossos irmãos no coração misericordioso do Pai. É o ano da misericórdia na Canção Nova, ok? Então, você pode ter informações aí também pelo clube.cancionova.com ou por todos os endereços que nós já demos aí para você também, ok? Outra coisa que eu quero informar é o seguinte: eu comecei há já alguns meses pelo meu site cleofas.com.br, um curso. Eu diria que é um curso de teologia à distância. Estou chamando de Escola da Fé online, mas o que é? É um curso de teologia. Comecei lá com quem é Deus, a criação do mundo, a criação do homem, a criação dos anjos, o pecado original, né? E agora estou entrando em Jesus Cristo, depois vamos entrar na cristologia, depois a eclesiologia, que é a igreja, depois a pneumatologia, que é o Espírito Santo, depois a escatologia, que são os últimos acontecimentos, toda a doutrina dogmática do credo. Enfim, é um curso de teologia aí para a gente fazer aí, sabe Deus quantos anos a gente vai gastar nisso aí. Quem tem desejo de participar, é o seguinte: é uma aula diária, só não tem matéria nova sábado e domingo, é de segunda a sexta, um vídeo onde eu abordo o assunto, um vídeo de mais ou menos 10, 15 minutos, uma matéria escrita sobre o mesmo tema e um áudio para você ouvir sobre o mesmo tema. Tudo no computador, tá?
E aí, cada dia. E se você perdeu uma aula, você pode acessar, fica tudo no provedor, você pode baixar uma aula que já lá de trás que você não assistiu. Quem tem interesse de assistir, é entrar no site cleofas.com.br, tem uma janelinha lá, Escola da Fé Online. Clica ali, você tem que se inscrever, porque eu respondo perguntas. Toda sexta-feira tem uma aula só de responder perguntas do assunto durante a semana que os alunos fizeram perguntas. Tem que responder as perguntas para tirar dúvida, ok? E é um trabalho bem feito, eu estou trabalhando com uma equipe com 5 pessoas, eu e mais 4 pessoas contratadas, porque é um trabalho danado, um para gravar, outro para preparar a matéria, outro para subir para o satélite, outro para acertar o provedor. Olha, não é uma coisa assim, não é brincadeira, não. Mas vai indo bem, graças a Deus. É um jeito novo de evangelizar. O Papa pede na nova evangelização que a gente use novos métodos para evangelizar. Não tem jeito de evangelizar hoje sem a internet. Não dá mais para andar de carro de boi no asfalto, né? No asfalto tem que andar de carro, e carro bom, né? E a igreja precisa disso aí. Muito bem. Mais alguns livros que eu quero mostrar rapidamente. O livro básico para essa matéria nossa é esse aqui, A Moral Católica. É uma síntese, né, da moral católica, desse assunto todo. A Conquista das Virtudes. Semana passada eu falei das virtudes, né? Esse livro aqui, do padre Francisco Faus, é uma beleza. O padre Francisco Faus é um padre que veio para o Brasil há mais de 50 anos, ele é espanhol, né? Padre do Opus Dei, formador de seminaristas, de jovens, de casais, tem 83 anos de idade, né? Uma maravilha. Padre Francisco Faus é quem escreveu esse livro. Jesus, sinal de contradição. O nome já diz tudo, né? Sinal de contradição. Quando a Virgem Maria e São José apresentaram Jesus no templo, o velho Simeão pegou o menino e disse para Maria: esse menino vai ser sinal de contradição. Por isso uma espada vai atravessar a sua alma. Né? Por quê? Porque ele vai dizer não para muita gente. Né? Então, é a moral católica. Esse livro aqui é todo de moral católica. Ok? Sinal de contradição. Um outro ligado ao assunto também é ser de santos. Né? Claro, para ser santo, tem que viver toda essa moral católica. Então, vocês estão vendo que tem muito material aqui na Canção Nova que ajuda a gente viver isso, aprender isso, ensinar para os outros. Né? Muito bem, vamos continuar aqui, pode passar. O Catecismo, no parágrafo 1901, diz assim: olha, se por um lado a autoridade remete a uma ordem fixada por Deus, por outro lado, olha que interessante, são entregues à livre vontade dos cidadãos a escolha do regime e da designação dos governantes. Então, olha o que o Catecismo está dizendo. A autoridade é algo que Deus quer, define, mas quem é que estabelece? É o povo. Olha aqui. São entregues à livre vontade dos cidadãos. A escolha do regime, se você quer um regime de monarquia, se você quer um regime democrático, se você quer um regime totalitário, quem é que define? Os cidadãos. Né? E a designação dos governantes. Então a igreja quer que viva a democracia. O regime que a igreja mais gosta é a democracia. Demos kraten vem do grego, quer dizer o quê? Demos kraten. Kraten quer dizer poder, demos quer dizer povo. É o poder do povo. Por isso que a nossa Constituição diz: todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. É o povo. O povo elege os seus representantes vão governar em nome do povo. É isso que está dentro da moral católica. Né? Muito bem, pode passar. Eu estou sempre colocando esse número aqui, é o parágrafo do Catecismo da Igreja onde isso entra. Eu vou em cima desse trilho que são os documentos da igreja. Não quero ensinar nada meu para ninguém, porque eu não tenho nada para ensinar para ninguém. Eu sou, como dizia São Francisco, a trombeta do imperador, o arauto do grande rei. Né? Só quero repetir o que a igreja nos ensina. A diversidade dos regimes políticos, olha que interessante, é moralmente admissível. A diversidade de regime político. Você vê, tem regime político que é presidencialismo, outro é parlamentarismo. Eu gosto mais do parlamentarismo. Mas os dois, os Estados Unidos é presidencialista,
A Inglaterra é parlamentarista. No parlamentarismo você tem o presidente e tem o primeiro-ministro. Se existe uma crise terrível no país, o presidente pode dissolver o parlamento, convoca eleições, e aí o partido que tiver maior número de eleitos, ele faz o primeiro-ministro, que é, na verdade, quem governa. É o parlamentarismo. No presidencialismo, não. No presidencialismo, o presidente acumula todo o poder em cima dele. Eu, sinceramente, não sou político nem nada, mas eu gosto mais do parlamentarismo. Mas a igreja diz, os regimes são bons, desde que se estabeleça um regime democrático. Os Estados Unidos é presidencialista, é democrático. A Inglaterra é parlamentarista, é democrático. Não tem. Aí cada povo escolhe. Então, a diversidade dos regimes políticos, diz a igreja, é moralmente admissível, contanto, agora vem um condicionante, contanto que concorram para o bem legítimo da comunidade que os adota. Então, desde que o regime seja um regime para o bem da comunidade. Não é um regime que seja para favorecer uma classe, uma aristocracia, ou favorecer aí, não. Desde que seja um regime para visar o quê? O bem comum. A palavra-chave que a igreja usa na doutrina social da igreja é o bem comum, o bem de todos. Né? A política visa isso. Muito bem, pode passar. Os regimes cuja natureza é contrária à lei natural, essa lei natural é algo muito importante. O que é a lei natural? Lei natural, a igreja chama de lei natural aquilo que Deus já colocou na nossa consciência. Os 10 mandamentos, a lei natural. Santo Agostinho diz assim, por que Deus escreveu os 10 mandamentos numa pedra e deu para Moisés? Por quê? Porque o pecado já não estava deixando o homem ler os 10 mandamentos na cabeça dele, no coração dele. Então Deus escreveu numa pedra. Mas é lei natural. Não matar, é lei natural. Não roubar, é lei natural. Não desejar a mulher do próximo, é lei natural. Todo mundo sabe. Não precisa ser católico para saber disso. Nem precisa ser cristão. Quem é que não sabe que não pode roubar, não pode matar, não pode prostituir, não, entendeu? Quer dizer, a consciência, ela diz, evite o mal, faça o bem, é a lei natural. Então, essa lei natural é fundamental. Né? Então, a igreja diz, os regimes cuja natureza é contrária à lei natural, nós podemos escrever ali, contrária aos 10 mandamentos, à ordem pública e aos direitos fundamentais das pessoas, não podem realizar o bem comum. Se não atende a lei natural, não pode atingir o bem comum das nações às quais são impostos. Então, a igreja quer que haja regimes e hajam leis que atendam à dignidade humana. Né? Vamos lá. O Papa Paulo VI dizia assim, a igreja é perita em humanidade. A igreja é doutora em humanidade. Porque a igreja coloca o homem acima de tudo, o bem comum, a dignidade humana, tudo. O homem tem que ser o centro, né, da vida política, da vida administrativa, da vida econômica. Se tirar o homem de foco, você desequilibra tudo. Né? A autoridade não adquire de si mesma sua legitimidade moral. Olha aí, a autoridade não tira dela mesma a autoridade moral. Não, essa autoridade vem de Deus, vem, né, da lei de Deus. A autoridade não pode achar que ela, que dizia lá o rei Luís XIV da França, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Não, senhor. Né? Ninguém é Deus, não. Não deve comportar-se de maneira despótica. O que é maneira despótica? Eu mando sozinho. O resto cala a boca, o que eu quero eu faço, eu domino o judiciário, eu domino o legislativo, eu domino o executivo e eu sou o ditador. Isso é um regime despótico, não pode ser. Mas agir para o bem comum como uma força moral fundada na liberdade e no senso de responsabilidade. Isso é uma coisa muito importante. Tem que haver liberdade. É triste uma nação que não tem liberdade. A gente vê uma Cuba lá, 50 anos que o povo não escolhe um presidente. É uma cadeia, é uma ilha-prisão. Não tem democracia. Se você tirar a liberdade do homem, é a mesma coisa que você pegar um passarinho e colocar na gaiola. É a mesma coisa. Mutatis mutandis. Quer dizer, mudando o que deve ser mudado. O passarinho foi feito para voar. Você prende ele numa gaiola. O homem foi feito para ser livre. Aí você tira a liberdade do homem.
Não deixe ele escolher a carreira, a profissão dele. Não deixe ele abrir um comércio que ele quer abrir. Não deixe ele fazer... Você castra aquilo que tem mais rico no ser humano, que é a liberdade. É aquilo, meus irmãos, que nos faz mais semelhantes a Deus. É a liberdade. Mais do que a inteligência, mais do que a memória, mais do que a própria consciência, é a liberdade. Por que Deus deixou entrar o pecado na história do mundo? Deus podia ter dito para Adão: Adão, você não vai pecar. E nem você, Eva. E daí? Adão e Eva seriam dois robôs, seriam duas marionetes. Não seriam duas pessoas à imagem e semelhança de Deus. A liberdade, você corre risco. Você corre risco com a liberdade. Mas se não der liberdade, você mata o ser humano. Entende? Então, a igreja insiste nisso, desde que haja fundada na liberdade e no senso de responsabilidade. Porque liberdade sem responsabilidade vira também o quê? Libertinagem. Liberdade não é fazer tudo que eu quero. Não. Espera aí. Eu posso dar soco no ar à vontade, desde que eu não atinja o nariz do meu irmão. Aí eu não estou sendo mais livre, não. Eu estou sendo libertino. Eu estou sendo irresponsável. Que nem aquela revolução dos hippies lá na França, lá na década de 60, né? Escreviam lá nos muros de Paris, lá. Eu era jovem nessa época, né? É proibido proibir. Espera aí, é proibido proibir? Então vem cá, eu vou roubar sua carteira e você vai ficar quietinho, porque é proibido proibir. Isso é uma loucura. Eu vou dar um tapa na sua cara e você vai ficar quietinho. Você está dizendo que é proibido proibir? Então não tem mais lei, não tem mais ordem, não tem mais polícia, não tem mais moral, não tem mais nada. É proibido proibir. Que é isso agora? Isso chama-se anarquia. Confusão total. Não é à toa que deu o que deu. Um descambamento para uma revolução sexual que arrasou a humanidade. Um desdobramento de drogas e que se espalhou pelo mundo inteiro. Porque é proibido proibir. Então não tem mais moral sexual, não tem mais controle de uso de droga, e todo mundo sabe o que foram aqueles festival de Woodstock, etc, etc. Eu era moço nessa época. Eu acompanhei isso de pertinho, e acompanhei com sangue de jovem, que gosta dessa coisa. Mas eu já via que loucura que era. Entendeu? Quer dizer, então, sem liberdade e sem responsabilidade, é loucura. Bom, vamos em frente. Veja que não sou eu que estou falando, hein, gente. Tem aqui sempre a referência para... Olha, a autoridade só será exercida legitimamente se procurar o bem comum do grupo em questão, o grupo que representa, né? E se, para atingi-lo, empregar meios moralmente lícitos. A autoridade só é válida, prestem bem atenção no que a igreja está dizendo aqui para nós, se procurar o bem comum do grupo, o bem da cidade, o bem do Estado, o bem do país, o bem... E outra coisa, né? Para atingir, usar meios moralmente lícitos. Não é usar violência, não é usar corrupção, não é usar malversação de recursos públicos, é usar meios lícitos. Por isso que existe um tribunal de contas, para saber se você não está fazendo nada errado. Porque tem que usar meio lícito. É a base da moral católica. Você não pode fazer o bem através de um meio mal. Você compromete o fim. A igreja ensina, os fins não justificam os meios. Eu tenho que socorrer os pobres lá. Então vamos pegar dinheiro de narcotráfico. Pode? Claro que não. Você vai fazer o bem através de uma corrupção, que é o crime da droga, que mata muita gente. Você vai usar esse dinheiro sujo para fazer o bem? Não. A moral católica é clássica. São Tomás de Aquino. Não é válido fazer o bem através do mal. Os fins não justificam o meio. Então está aí. Por isso a igreja diz, tem que usar meios lícitos. Se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas, olha o que a igreja diz. Se acontecer dos dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências.
Então, por exemplo, no Brasil já aprovaram o aborto, em caso de anencefalia, não sei, em caso de estupro, é contra a moral. Não obriga a minha consciência. Existe um negócio chamado objeção de consciência. Eu não posso ser obrigado, como médico, como enfermeiro cristão, fazer um aborto no caso de estupro, de jeito nenhum. No caso de, não sei, de doença, não pode. Por quê? Porque é contra a lei de Deus, é contra a moral. Então a igreja fala, eu tenho que respeitar a autoridade, mas desde que a autoridade também me respeite, e respeite Deus. Se a autoridade não respeita Deus, eu não sou obrigado por consciência. Parágrafo 1903 do Catecismo. E é triste, gente. O que já foi aprovado no Brasil? O Brasil já foi aprovado, por exemplo, manipulação de embriões. O Supremo Tribunal Federal fizeram aquele circo lá no Supremo Tribunal Federal, levaram a porção de cadeirantes lá, prometendo para os cadeirantes, vocês vão ficar curados se aprovar utilização de células-tronco embrionárias para curar vocês. Até hoje não curaram nada. A única cura que existe até hoje é de célula-tronco adulta, que não é matando embriões, mas está aprovado no Brasil matar embriões, que é uma vida, porque para a Igreja Católica, eu vou dar uma aula aqui, um programa inteiro de bioética, que hoje está muito falado disso, mas está com muita coisa misturada. Eu quero fazer uma bioética católica aqui. Um programa vai ser sobre isso. Eu não posso pegar um embriãozinho, que para nós é uma vida humana, porque já existe uma alma ali. A igreja diz que quando fecundou um óvulo pelo espermatozoide, na primeira célula, que é a fusão dos 23 cromossomos de cada lado, formando 23 pares, a partir da primeira célula, Deus cria uma alma humana e coloca ali. E ali, geneticamente, já está definido toda a mensagem daquela vida. Se aquela pessoa vai ser negra, se vai ser branca, se vai ser loira, se vai ter os cabelos encaracolados ou não, já está tudo definido. É uma vida. Agora a ciência pega essa vida e mata para fazer um tecido para salvar uma pessoa. Então aí é o que São Tomás de Aquino fala, não posso fazer o bem através do mal. Eu não posso matar um embrião para fazer um remédio para salvar alguém. E olha que coisa interessante, gente. Todo dia você vê uma notícia hoje no jornal o que dá resultado é célula-tronco adulta. O que é célula-tronco adulta? Não é embrião. É uma célula-tronco que você tira da pele, tira da medula, tira dos ossos. E aí você faz tecidos para curar o coração, curar o fígado, curar o rim, etc. Não está dando certo células-tronco embrionárias. Por quê? Porque o embrião, gente, ele foi feito para ele se diversificar. Ele vai formar ossos, ele vai formar nervo, ele vai formar cabelo, vai formar... O que você faz quando você usa um embrião? Você impede o embrião de desenvolver toda a potencialidade dele e você dirige ele só numa direção. Você só vai produzir tecido cardíaco. Então você cria um câncer ali. Porque viola a natureza. É o que está acontecendo. Eu estou falando de coisas que eu conversei com doutores, especialistas disso, de universidade, até que é o programa. Né? Então, tem muitas leis que são contra a moral e que não podem submeter a nossa consciência. Agora, existe um negócio chamado objeção de consciência na Constituição brasileira e que nem sempre é observado. O que é a objeção de consciência? Você não pode ser obrigado a fazer alguma coisa contra a sua consciência. Por exemplo, eu me lembro quando eu era diretor aqui do campus da USP aqui em Lorena, tinha vestibular, por exemplo, tinha aqueles alunos sabatistas, né? Os que guardam o sábado, né? E eles diziam, não posso fazer vestibular no sábado, é contra a minha lei. Tudo bem, nós éramos obrigados a dar prova para ele no domingo. Objeção de consciência. Só que essa objeção de consciência hoje, ela está sendo muito burlada. A pessoa diz assim, você, médico católico, você vai fazer esse aborto aqui sim. Ele diz, não vou. Então manda você embora. Então eu desligo você. Quer dizer, está passando por cima da lei, porque a lei não permite isso. Mas vocês sabem como é que é, né?
Quem quer torcer as coisas acaba torcendo, né? Então, é bom a gente ter o conhecimento dessas coisas naquilo que a igreja nos ensina, tá? Bom, mais um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho, você vai ver aí que é bastante rápido, espere aí. Muito bem, estamos já começando o último bloco da nossa Escola da Fé. Eu tenho aqui alguns avisos da produção do programa que eu preciso dar. O primeiro deles é o seguinte, neste final de semana, agora, 17, 18 e 19 de junho, acampamento de oração aqui, Livrai-nos do Mal, ok? Com o tema, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. É uma citação de Apocalipse 2:10, tá certo? Presença de quem? Padre Bruno Costa, Frei Josué, Ironi Espuldaro e a Rogerinha. É um time que se dedica a esse tipo de trabalho, tá? Trabalhar com moral, trabalhar com oração, trabalhar com libertação, etc. Padre Bruno Costa, Frei Josué, bem conhecido, Ironi Espuldaro, bem conhecido, e a Rogerinha, né, que inclusive lançou um livro agora, esses dias aí pela Canção Nova, tá certo? Para participar é necessário fazer a sua inscrição pelo site eventos.cancionova.com. Por quê? Porque é um acampamento, você tem aí que se inscrever. Bom, outra coisa que nós sempre precisamos dizer aqui é o seguinte, vocês viram aí que o intervalo é rapidíssimo, vocês estão aqui, viram, né? Mal dá tempo de levantar um pouquinho aí, já volta o programa, não dá 3 minutos. Por quê? Porque não tem propaganda. Então, quem é que mantém esse trabalho todo? Sabe, gente, um programa desse para ir ao ar, ele envolve umas 20 pessoas. Vocês estão aqui, estão vendo, olha, 1, 2, 3 câmeras, mais a produtora do programa, mais a diretora que está na ilha de imagem que joga para o satélite, mais o pessoal de retransmissora, o pessoal de... Entende? É uma equipe enorme. Quem que paga tudo isso? É a sua ajuda, a sua contribuição. Então a Canção Nova pede por isso, que você seja um sócio contribuinte da Canção Nova. Não é um sócio da Canção Nova, é um sócio da evangelização, é um sócio da igreja, é missão nossa. O Catecismo da Igreja, quando fala dos mandamentos da igreja, dos 5 mandamentos da igreja, fala um deles, o cristão é obrigado a ajudar a igreja nas suas necessidades materiais, conforme as suas posses. Não fala, nem usa a palavra dízimo. Você não acha a palavra dízimo no catecismo. A igreja fala assim, somos obrigados a ajudar a igreja. É bonito dar 10%. Né? Mas tem gente que quer dar mais. Tem gente que não pode dar 10%, dá um pouco menos. Não tem problema. O importante é que cada um ajude uma obra da igreja. A Canção Nova é uma obra da igreja. Está reconhecida pelo Papa. Né? Todo o estatuto da Canção Nova foi aprovado pelo Vaticano. É uma obra da igreja para evangelização, ok? Com autorização de cada bispo em cada cidade, onde tem uma casa da Canção Nova, onde tem uma televisão, etc. É o jeito nós hoje de evangelizar. Bom, eu já tenho aqui algumas perguntas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou andar mais um pouco a matéria aqui e daqui a pouco eu volto aqui com as perguntas, tá? Vamos encerrar aqui a aula de hoje, que é sobre a autoridade, e depois a gente volta, tá? Então, pode passar, já vimos essa citação. Continua a igreja nos ensinar. Nesse caso, a própria autoridade deixa de existir. Em que caso? Aquilo que passou antes. Se a autoridade não segue a lei moral, se a autoridade, né, usurpa os seus poderes, então, nesse caso, a própria autoridade deixa de existir, degenerando em abuso do poder. Então, os países têm nas suas constituições um jeito de consertar isso. Se o presidente não está indo bem, trocar um presidente, trocar um deputado, trocar um senador, caçar isso, caçar aquilo, exatamente para manter o quê? Manter a liceidade dos comportamentos. Né? Parágrafo 1921 do Catecismo. A autoridade é exercida de maneira legítima se estiver ligada à busca do bem comum da sociedade. O que legitima uma autoridade? O bem comum da sociedade. Né? E quem faz isso é a política, né? A política é a arte de criar o bem comum. Existem 2 tipos de caridade. É preciso entender. Tem uma caridade, que é a caridade que você faz com aquilo que é seu. Você pega seu dinheiro
né? Tira e dá para alguém, é caridade sua. Existe uma caridade social. O que é a caridade social? É a caridade que é feita através da política. Ou seja, pela política nós elegemos nossos governantes, nossos representantes, eles recebem o dinheiro de todo mundo dos impostos, não é isso? E vão distribuir para o bem comum. Ou seja, saúde para quem precisa, educação para quem precisa, segurança para quem precisa, escola para... É o bem comum, é a caridade pública. Ok? Então, se o governante exerce isso, ele é legítimo. Né? Pode passar. A autoridade política deve desenvolver-se dentro dos limites da ordem moral e garantir as condições para o exercício da liberdade. Olha que eu falava da liberdade aqui. A autoridade ela tem que estar dentro dos limites da ordem moral e garantir o exercício da liberdade. Todo mundo poder votar, todo mundo poder participar aí, né, politicamente, de onde ele quer participar, não estando fora da lei. As diferenças entre as pessoas pertencem ao plano de Deus. Isso aqui é muito importante. Para quem que a igreja está falando isso daqui? A igreja está falando isso aqui para aqueles regimes que querem igualar todo mundo, né? Que nem o comunismo, todo mundo é igualzinho. Parece aqueles exércitos, né, orientais que põem um uniformezinho em todo mundo é parecidinho, parece tudo igual, né? Não. Gente, a coisa mais bonita que tem na criação é a diversidade. Você não acha duas pessoas humanas com o mesmo DNA. Você não acha duas pessoas humanas com a mesma impressão digital. Você não acha duas folhas numa árvore iguais. A beleza de Deus, a onipotência de Deus faz tudo ser diferente. É por isso que fica bonito. Então você querer igualar as coisas, fazer todos os homens serem iguaizinhos, você mata a beleza de tudo. Então a igreja diz assim para nós, as diferenças entre as pessoas pertencem ao plano de Deus. É Deus que fez um fleumático, fez o outro sanguíneo, fez o outro assim, fez o outro assado, fez a mulher de um jeito, fez o homem do outro. Aí é que o mundo tem beleza, tem gosto, né? O qual quer que todos nós tenhamos necessidades um dos outros. Olha que coisa bonita. Por que Deus fez nós todos diferentes? Para que um precise do outro. Eu sou professor de física a vida inteira, fiz mestrado e doutorado em física. Eu não sei nada de psicologia, não sei nada de medicina, então vou lá no médico me ajudar quando eu estou doente. Você já pensou se eu fosse médico, psicólogo, físico, matemático? Eu não precisava de ninguém, aí eu ia ser autossuficiente. Então Deus, para estimular a caridade, meu amigo, você pode ser o bonzão aqui, mas você vai precisar do outro ali. Olha que bonito isso. Essa interdependência fomenta a caridade. É o que São Paulo explica quando ele fala da igreja, o corpo de Cristo. Ele fala, a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. Claro que precisa, sem o pé a cabeça não anda. O olho não pode dizer para o ouvido, eu não preciso de você, precisa. Então, no plano de Deus, essa diversidade entre as pessoas está no plano de Deus. Deus não fez todo mundo igualzinho, nem socialmente, nem politicamente, nem humanamente, nem intelectualmente. Não, é tudo diferente. Né? Então, o catecismo diz aqui, um precisa do outro. Essas diferenças devem estimular a caridade. Olha que bonito. Um precisa do outro. Então, seguinte, eu sirvo você e você me serve. Fomenta a caridade. Tá certo? Como é que Deus faz as coisas bonitas, né? Vamos lá. A dignidade igual das pessoas, aí é que está. O que é igual nas pessoas? É a dignidade. Isso sim, tem que ser igual para todo mundo. O seu doutor não pode achar que ele é mais digno do que a empregada dele. De jeito nenhum. A dignidade é a mesma. Todo mundo é filho de Deus. O Cristo morreu na cruz igualmente por todos. Então, a dignidade igual das pessoas humanas exige o esforço para reduzir as desigualdades sociais e econômicas excessivas.
e leva ao desaparecimento das desigualdades iníquas. Desigualdade sempre vai existir. Pobre e rico sempre vai existir. Jesus falou para os apóstolos, pobres vocês sempre vão ter com vocês. Agora, o pobre tem dignidade, o pobre não pode passar fome, o pobre não pode passar frio, o pobre não pode ficar sem a casinha dele. Ser pobre não é ser miserável, né? É diferente. Paulo VI dizia, naquela encíclica dele, Populorum Progressio, Paulo VI dizia, né? Infelizmente o mundo vai ficando com ricos cada vez mais ricos à custa de pobres cada vez mais pobres. Não pode. Então a igreja estimula o quê? Que haja, né? A igreja estimula que haja, né? O que ela chama aqui, olha, exige o esforço para reduzir as desigualdades sociais e econômicas. E os governos têm que cuidar disso, as leis têm que cuidar disso. As leis têm que proteger o mais fraco, o mais pobre. Não é ser paternalista. Não é aquela governo de, né, só dar o peixe, só dar o peixe. Não, ensina a pescar. Mas enquanto o sujeito não aprendeu a pescar, você dá o peixe. Mas ensina ele a pescar. Promove, não é fazer uma caridade paternalista, é fazer uma caridade que seja uma promoção social. Mas isso é importante. Os países desenvolvidos fazem isso muito bem. Quem conhece, por exemplo, os países nórdicos, Suécia, Noruega, Dinamarca, o próprio Estados Unidos, não é? É que nem um amigo meu dizia, o pobre nos Estados Unidos pede esmola para botar gasolina no carro. Pede esmola para botar gasolina no carro. Quer dizer, é um padrão, né, de pobreza que não é miserável. E o governo estimula. Né? Todas as crianças têm um ônibus na porta da casa da criança, aqueles amarelinhos, né? Que chega ali, ó, 8h05, o ônibus para aqui na sua casa, pega a sua criança, leva para a escola, 8 horas da manhã, dá café, dá almoço, dá escola, dá tudo, volta 4 horas da tarde. Entendeu? Quer dizer, não tem criança que fique sem escola. Então isso é necessário. Isso é uma ação política. É uma ação governamental. Agora, não pode ter roubalheira, não pode ter corrupção, porque aí o dinheiro vai todo para o ralo e não vai fazer a promoção social. Estão vendo? Tudo está dentro da moral, gente. Tudo está dentro da moral. Né? A solidariedade, né? Papa João Paulo II dizia assim, já fizemos aí, né? Toda essa globalização da comunicação, globalização da moda, globalização de tudo. O Papa João Paulo II dizia assim, agora falta fazer a globalização da solidariedade. Um país rico ajudar um país pobre. Assim como uma pessoa rica ajudar uma pessoa pobre. Também uma nação rica. Mas como é que a nação rica vai ajudar? Só dando as coisas para a nação pobre? Não. Promovendo a nação pobre. Promovendo como? Faz uma transferência de tecnologia, por exemplo. Se você desenvolveu aqui um meio de produção, né, que faz com que a terra produza muito mais, passa isso para um país pobre. Eu me lembro que um grande pesquisador americano, Gary Becker, foi prêmio Nobel em economia. O Dr. Gary Becker, ele foi para a Índia, americano, ele foi para a Índia, e a Índia tinha um déficit tremendo de alimento, lá na década de 40. A Índia tinha 200 milhões de habitantes e a Índia passava fome. O Dr. Gary Becker foi para a Índia, implantou um plano de agricultura dentro da biotecnologia da Revolução Verde, de modo que a Índia hoje tem mais de 1 bilhão de pessoas e a Índia exporta alimento hoje. Por quê? Porque o Dr. Gary Becker, que ganhou o prêmio Nobel por isso, transferiu uma tecnologia de agricultura, não deu dinheiro, não deu nada, mas deu o meio para ele se desenvolver. É o que precisa fazer hoje numa África. Né? Tem país que tem uma tecnologia, por exemplo, quem já viajou um pouco, um dia eu fui de Israel para o Egito, fui de ônibus, atravessei todo o deserto do Sinai. Você está andando em Israel,
é um jardim, tudo verde. Quando você passa para o Egito, meu Deus, você entra num deserto. Mas Israel era também deserto. Mas o que Israel fez? Implantou uma tecnologia, tirou água do Mar da Galileia, irrigou o país inteiro produz as frutas mais belas que existe ali na região. Já os egípcios não tiveram isso. Então você passa a fronteira, parece que você entrou num outro mundo. Falta então o que para as nações? A globalização da solidariedade, que não é, gente, só dar dinheiro, é transferir outras coisas, principalmente conhecimento. Agora, por que não acontece muito isso? Ah, não, se eu passar a receita desse doce que eu faço aqui, a vizinha vai fazer o doce também, aí eu não vendo mais o meu. Não é que acontece isso entre nós mesmo? Cada um esconde o leite, para o outro não. Está certo? Às vezes, dentro de um certo limite, isso é até necessário, a gente entende. Mas, quando se trata do outro estar passando fome, aí é diferente. Então, a igreja fala que a solidariedade é uma virtude eminentemente cristã, que pratica a partilha dos bens espirituais, olha aqui, espirituais, mais ainda do que os materiais. Não foi eu que escrevi isso aqui não, hein? Está no catecismo. Quando eu falo que essa promoção, essa partilha de bens espirituais, é isso, é a inteligência, é a tecnologia. Né? Um país desenvolveu um remédio contra o câncer, passa para os outros pobres. Está certo, você tem a patente é sua, você é dono. Também, você quer cobrar alguma coisa, cobre, mas não cobre o olho da cara. Entendeu? Como dizia o Tancredo Neves, vamos pagar a nossa dívida sim, mas não vou pagar com sangue, não. Vou pagar com dinheiro. Não vou tirar o sangue do brasileiro para pagar a dívida externa. Eu vou fazer ele trabalhar. Então, quer dizer, essa solidariedade, é por isso, meus irmãos, que a única coisa que pode resolver o problema desse mundo chama-se doutrina social da igreja. Há 10 anos atrás, o Vaticano mandou fazer um compêndio de doutrina social. Está aqui, eu vi ele aqui. Deixa eu achar aqui. Fernandinha, acha aqui para mim a doutrina social da igreja. Parece que eu vi aqui hoje, não? Está aqui, está atrás, me dá aqui. Porque isso aqui é muito importante. Isso aqui, ó. Olha aqui. Pontifício Conselho de Justiça e Paz. Dá um close aqui. O Vaticano mandou fazer a proposta da igreja para resolver o problema do mundo. Quem é que leu isso daqui? Eu acho que tem muito padre que não leu. Desculpe se eu estou ofendendo algum padre. É um calhamaço de 500 páginas, mas aqui, gente, é a proposta da igreja. Não é o comunismo estatal, estatizante, que mata a liberdade, é ateu, materialista, cruel. E não é também o capitalismo selvagem, que só visa o lucro. O capitalismo é bom, desde que não seja selvagem. Usar o capital a serviço do trabalho, a serviço da produção, é bom. A igreja não é contra o lucro, desde que não seja um lucro que explore o lucro. Bem, como este compêndio aqui quase não é lido por ninguém, eu pedi para um professor aqui da faculdade da Canção fazer uma síntese. E ele fez esse livrinho aqui, que é uma síntese da doutrina social da igreja. Quem quiser conhecer o que é essa doutrina, é um síntese do compêndio. É a proposta da igreja para que esse mundo tenha paz, tenha desenvolvimento, tenha amor entre as pessoas, entenderam? É a única coisa, gente, que pode resolver. É a proposta de Deus, a proposta da igreja para o mundo. Muito bem, vamos continuar aqui. Terminou, né, Fernanda? Aí. Então, Então, isso aqui é o que eu queria falar sobre a autoridade que está na moral católica, tá? Agora, eu quero responder aqui, deixa eu ver aqui o tempo, tá? Tem uns 5 minutos ainda. 3 perguntinhas que eu tenho aqui. O Reginaldo Bernardi pergunta o seguinte, acabou de mandar a pergunta via Facebook. Qual a importância da moral católica para o mundo de hoje? Bom, eu acho que com essa aula já ficou claro, né? Qual é a importância? É a solução, né, para a santidade, para que haja um equilíbrio, para que haja paz, etc. Né? Sabe, gente,
é fazer a vontade de Deus. Eu costumo dizer nas minhas palestras, meus alunos, quem não faz a vontade de Deus é burro. Porque existe alguém mais inteligente que Deus? Não. Existe alguém mais sábio do que Deus? Existe alguém que nos ama mais do que Deus? Não. Então, eu não vou seguir a lei de Deus só se eu for burro. Eu vou seguir os filósofos aí, materialistas, ateus, Feuerbach, Schopenhauer, Marcuse, Heidegger, que levou muita gente para a depressão e para a morte. Não, eu vou seguir Deus. Ninguém é como Deus. Quem como Deus? Então, a importância da moral católica no mundo de hoje é fazer a vontade de Deus, você é feliz, né? A Renata Medeiros, via e-mail, pergunta o seguinte: como podemos iniciar os ensinamentos da moral católica com as crianças, diante de tantas coisas que são apresentadas a elas como correto, entre aspas, certo? Olha, Renata, pega o catecismo da igreja, terceira parte do catecismo, leia, não é para criança, é para você, e você ensina para a criança. Ensina os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a base da moral católica, na linguagem da criança. Pega um livro desse, Moral Católica, leia e passa isso para a criança, numa linguagem da criança. Fernandinha, 1 minuto eu termino. Walter Guimarães, via Twitter: como devemos nos portar quando os sacerdotes defendem partidos políticos que afrontam a nossa doutrina? Tudo que afronta a doutrina, você tem que fugir. Nem sempre é o partido, gente, às vezes, mas às vezes é a pessoa, o candidato. Entende? Não existe no Brasil um partido eminentemente cristão, não existe. Temos 33 partidos, que é uma mistura. Agora, a pessoa, em qualquer partido que ele entra, ele tem que ter um comportamento ético, independente da cartilha do partido. Se o partido não concordar com ele, que ele saia do partido, que até o expulse do partido, mas ele não pode, entendeu? Por exemplo, defender um aborto, defender coisas que não são de acordo com a lei moral. Hoje, os cristãos têm que entrar na política, os papas estão pedindo, semana que vem eu vou falar disso aqui, mas, às vezes, não há um partido que o sujeito possa entrar que tenha uma lisura para ele entrar. Entra, e depois você vai viver de acordo com a lei de Cristo, a lei de Deus, né? Tá aí. Muito bem, chegamos ao final do programa. Eu agradeço vocês que vieram participar aqui. Eu sempre peço no final do programa que os sacerdotes e diáconos que estão em casa nos dêem uma bênção. Jesus dizia para os apóstolos: prega o evangelho e cure os doentes. Até aqui nós pregamos o evangelho, não foi? Agora vamos pedir para Jesus curar os doentes. E essa bênção que vem lá de casa, ela vale, porque é sacramental. O sacramental não precisa ser na presença da pessoa, diferente do sacramento, que tem que ser na presença da pessoa. Então, coloquem agora a intenção de vocês aí diante de Deus, não só a doença, mas problemas familiares, problemas quaisquer que sejam, põe agora aí na intenção, porque, olha, muitos sacerdotes e muitos diáconos me dizem, eu ando por esse Brasil muito, olha, quando você pede a bênção lá, eu dou a bênção aqui da minha casa. Então, vamos pedir. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.